noite! Que bom que você está aqui para a nossa segunda noite de celebração dos 82 anos da nossa amada Igreja Batista Jacareí. Que bom, que legal! Ontem foi uma bênção, não é verdade? Tivemos a rede do Clubinho e do Júnior Clube, tivemos também a rede dos homens e a palavra abençoada do pastor Rogério. E hoje nós teremos a rede da maturidade, a rede das mulheres e a palavra abençoada do pastor Maurício Bossuá, da Igreja Batista do Tauá. Será uma bênção, assim como foi ontem. Eu tenho certeza disso. E o nosso tema? Você já gravou? Você já gravou, né? Que a Igreja Batista Jacareí é uma igreja para todo o tempo. A nossa divisa é Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, celebrando mais um ano de vida da nossa igreja. Obrigada porque o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Pai, porque nós somos o que somos, porque o Senhor assim designou. Continua abençoando, Senhor Deus, o nosso pastor Jefferson, a sua família. Continua abençoando, Senhor Deus, os ministros, os líderes, cada professor, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada membro e suas famílias, Senhor Deus. Pai amado, ser com cada um de nós, porque temos a certeza que cada um de nós é parte importante, integrante e essencial na tua igreja. Muito obrigada, meu Deus. Nós te agradecemos pelo privilégio desse segundo dia de celebração. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá?
tempo para todas as coisas. Dizem que poesia é uma expressão de arte para se fugir da realidade. Para se criar um mundo dentro do mundo, para se viver na abstração. Para nós, poesia é uma oportunidade de contar da vida as suas verdades. Mas de uma forma, com mais amor, usando para isso o coração. Há tempo para todas as coisas, e para todas as coisas um tempo se tem. Há um tempo de sentir saudade de um lugar, de um momento com alguém. Relembrar a vida é sempre necessário para valorizar o tempo que se viveu. Agradecendo a lição de vida e pedindo perdão pelo tempo que se perdeu. Há tempo de ficar saudoso naquele momento único e sublime que ficou no ar. Só não devemos parar no tempo, pois ainda temos um amanhã para se conquistar. Há tempo também para se mastigar o passado como um chiclete amargo que perdeu o sabor. Mas também há tempo de jogá-lo fora e receber de Deus um novo dia que Ele nos preparou. Há momentos que o tempo parece não querer andar, nos fazendo acreditar que estamos sós. Mas nesse meio de tempo, Deus dá sempre um sinal, dizendo estar pertinho de nós. Melhor mesmo é deixar o tempo nas mãos daquele que o inventou. Focar no presente, trabalhar firmemente, olhando para o futuro que Deus já abençoou. Falando em futuro, eu olho para ele daqui do presente, querendo saber. Deus pode contar contigo neste tempo tão difícil para com ele vencer? Saiba que a estratégia ele já nos deu e a plantou dentro do nosso coração. Igreja Batista de Acari, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Igreja Batista de Acari, 82 anos servindo ao Senhor nesta comunidade tão querida e tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, uma igreja histórica da nossa convenção. Que bênção poder ter o privilégio de, nesta noite, falar aqui no aniversário desta igreja, desta forma estranha e diferente que nós estamos vivendo para esse tempo, e eu acho que é inusitado, mas é interessante também, é de Deus, é abençoado por Ele. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Jefferson Torres, à frente desse trabalho, e que Deus possa continuar abençoando você, sua família, toda a sua liderança e ministério. A irmã Márcia Gomes, né, a famosa tia Márcia, que Deus abençoe a sua vida. Um grande privilégio poder estar aqui nesta noite para a glória de Deus. Eu quero pedir a você, nessa noite, 5 de setembro de 2020, sábado de aniversário da Igreja Batista de Acari, que você abra a Bíblia em Efésios capítulo 5, para a leitura da palavra de Deus. Não vou ler o texto da divisa, mas eu vou ler um texto que complementa aquilo que talvez a divisa possa nos ajudar. Vocês estão pensando no versículo 16, deixa eu conferir aqui na orientação da irmã Márcia, isso aí, 5,16, mas eu quero ler com você a partir do verso 25. Fique tranquilo que não vou ministrar sobre família, sobre papel do marido, da mulher, do esposo, da esposa, do homem, da mulher, mas nessa comparação que Paulo está falando, a família, escrevendo sobre o marido e a mulher, o esposo e a esposa, há algumas revelações
muito fortes e importantes para nós, igreja, nesse tempo. Afinal de contas, estamos querendo refletir sobre a postura do cristão como igreja em tempo de pandemia. Então, Efésios capítulo 5, verso 25, diz assim a boa palavra de Deus: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se eu estivesse presencialmente com os irmãos, eu gostaria de ouvir a igreja repetindo: e se entregou a si mesmo por ela. A si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dele a cuida. Como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quero agradecer também a disponibilidade, o serviço do irmão, nosso seminarista Robson, aqui nas câmeras, e o irmão Paulo Henrique na captação do áudio, servindo também aos irmãos aqui, para a glória de Deus Pai. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, e que aos 82 anos desta igreja, em pleno sábado, no meio das suas celebrações, o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, entendimento acerca da Tua vontade para a nossa postura como cristão em meio a esta pandemia. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar com você, meus queridos irmãos, sobre algumas coisas de valor para a igreja. A igreja, nesse tempo, na minha visão, precisa não de defesa, porque Cristo é o nosso advogado, mas a igreja precisa, nesse tempo, ser um pouquinho mais valorizada. Fechamos o mês de agosto com a igreja nos tabloides, nas capas de jornal. Fechamos o mês de agosto, o mês passado, com um escândalo nacional por causa de uma situação no ministério de uma pastora. Difícil situação. Quantos escândalos vivemos no Brasil que envolveram a igreja? O texto que os irmãos têm pensado nos aponta que nós deveríamos ser prudentes, andar não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E esses dias, eles são péssimos. Esses dias são horrorosos. Eu creio que, como tem sido difícil para o pastor Jefferson, nesse tempo, não poder estar mais presencialmente com as suas ovelhas, assim como nós, pastores, como tem sido difícil para as igrejas, para as ovelhas, não poder estar nos cultos como antigamente, e quando agora aquelas que já voltaram, sentarem distanciados, como tem sido aqui em Tauá, a experiência dos irmãos, e ter que cantar de máscara, dias maus, difíceis. E mais do que tratarmos da nossa postura nessa noite, eu queria pensar com você sobre quem é a igreja para você. Porque dependendo de quem é a igreja para você, a sua postura será uma ou outra. A sua postura, meu irmão, será diferente se por acaso a igreja não for aquilo que a Bíblia diz que ela é. A igreja precisa, meus irmãos, nesse tempo, ser um pouquinho mais honrada, porque o texto que nós falamos, o texto lido nesta noite, do versículo 25, diz que Cristo se entregou pela igreja. Cristo não se entregou por um partido político, Cristo não se entregou por uma instituição humana, Cristo não se entregou por uma denominação, Cristo se entregou pela igreja. E embora a igreja nesse tempo também de pandemia passa por dificuldades, embora talvez possamos pensar na possibilidade de vermos e revermos algumas coisas ruins que vivemos na história, nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado quando criticamos ou falamos da igreja. Mas por quê? Porque Cristo se entregou por ela.
Nós temos na nossa história, como comunidade de fé, muitos escândalos, e isso vem do tempo bíblico. Nós tivemos no colegiado apostólico, olha que coisa horrorosa, de 2 irmãos disputando na eternidade um lugar de destaque. Nós tivemos um discípulo apóstolo que negou o próprio Cristo. Nós tivemos o outro que o traiu. Nós tivemos tentativa de assassinato na igreja. Pedro desfere contra Malcom, o sacerdote. A Bíblia nunca escondeu as fragilidades, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos horrorosos muitas vezes. E às vezes nós ficamos expostos, sim, ficamos expostos, e às vezes com razão, muitas vezes por perseguição, mas às vezes com razão. E aos 82 anos da Igreja Batista em Acari, uma igreja preciosa, forte, pujante, com ministério abençoado neste bairro, levando a mensagem do reino de Deus na cidade do Rio de Janeiro, eu quero lembrar os irmãos de que a nossa postura como cristão nesta pandemia ou pós-pandemia tem a ver com aquilo que nós temos de relação com a igreja, de quem é a igreja de Cristo. Então, quando eu vejo a sociedade, até mesmo pastores e até mesmo cristãos, muito críticos à igreja, e por qualquer coisa estão lá. Agora, por qualquer coisa, nós somos os religiosos fundamentalistas. Cuidado. Crítica, tudo bem, pensar, ok, é nosso, é do DNA batista, a liberdade de expressão. Mas cuidado, porque nós estamos falando da noiva do Cordeiro. Cuidado, porque nós estamos falando de uma comunidade para quem Cristo, por amor, se entregou. A igreja, irmãos, ela é uma comunidade completamente diferente de qualquer outra realidade na existência das sociedades. É por isso que até mesmo aqueles que não creem, até mesmo aqueles que não têm fé, desejam e precisam estudar a igreja. É incrível. Eu quero que nessa noite, aos 88 anos de aniversário desta igreja local, você possa sair desta palavra, deste culto maravilhoso, com canções especiais, com uma programação linda, nós possamos sair daqui amando mais a igreja de Jesus, porque Ele nos amou primeiro. E nós precisamos, para antes de vermos a nossa postura, relembrar que a igreja, em primeiro lugar, ela é uma comunidade extremamente especial, porque é a igreja que revela Deus ao mundo. É a igreja, meu irmão, é a igreja, minha irmã, que desde os seus primórdios, desde que quando Jesus disse, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que Deus vem sendo comunicado e revelado ao mundo pela igreja. Você só consegue crer hoje, você só está feliz por 82 anos, você talvez só foi batizado aqui, porque talvez você só tenha tido uma mudança de vida quando você teve a consciência de que existe Deus, e o único Deus verdadeiro. Nós temos um respeito muito grande por todas as religiões, é parte da democracia a liberdade de culto religioso, e nós, os batistas, temos uma trajetória incrível de defesa da fé e de defesa da manifestação de seja qualquer culto que for. Nós contribuímos para a liberdade de expressão e de manifestação religiosa no mundo e no Brasil. Portanto, nós, por isso, temos também o direito e talvez o dever de olhar para as manifestações religiosas e conseguir entender aquilo que para nós, com respeito enorme a eles, dizer aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Foi a igreja que mostrou a você o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi a igreja que ensinou à humanidade
que Deus criou os céus e a terra. Foi a igreja que ensinou aos homens fraternidade, perdão, amor. Por quê? Porque é a igreja que revela Deus ao mundo. Há um personagem da história da igreja cristã muito controverso. Orígenes é um jovem filho de um casal pastoral que no ano 100 e alguma coisa depois de Cristo, nasce numa família e que no meio da sua trajetória há uma grande perseguição. Aquele jovem está muito dedicado ao Senhor, à leitura bíblica e a preparar, dizem aqueles que escreveram sobre a sua vida, os jovens que andavam com ele para a leitura bíblica e para o martírio. O seu pai era tão grato a Deus por ter um filho tão dedicado ao Senhor, que orava na madrugada impondo as mãos sobre o seu ventre, como se fizesse daquele lugar um templo de adoração. Orígenes, no meio de uma perseguição, chega para o seu pai e diz certa vez, aos 17 anos de idade: pai, não negue a fé por causa da gente, não volte atrás. Orígenes só não foi martirizado com o seu pai porque sua mãe escondia suas roupas, para que ele não fosse para as ruas pregar e viver ao ponto de chamar a atenção e ser perseguido, martirizado. Sua teologia, em parte refutada, nos 1500 anos pós a sua morte, Orígenes pensou em algumas coisas meio absurdas para nós. Claro, temos milênios de estudo, mas ele ainda iniciando, pensou em algumas coisas que não deveria ter pensado, mas que tem muita coisa a nos ensinar. Acerca da Trindade, tudo o que pensamos devemos a Orígenes. A base, o início do pensamento sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Orígenes diz que a encarnação, quando ele olha para o Evangelho de João, capítulo 1, diz que é a encarnação do Verbo, a encarnação da palavra, a encarnação de Deus se deu na pessoa do Filho, na pessoa do Pai e na pessoa da igreja. Deus encarna, no tanto que nós, igreja, somos o seu corpo que recebe o Espírito Santo. Louvado seja Deus. A igreja é extraordinária. A igreja, ela manifesta a bondade de Deus e a revelação de Deus ao ponto de poder apresentar a salvação de Deus. Sua natureza gloriosa e sua criação apresentam as obras de suas mãos. Mas esta revelação por si só não traz o conhecimento de intimidade com Deus. Quem faz isso é a revelação de Jesus Cristo pela palavra na igreja. Então, cuidado, valorize mais a igreja, ame mais a igreja, sirva mais a igreja, porque se o mundo consegue entender ou tentar entender ou dialogar com essa possibilidade de entendimento com o mundo, com Deus, é por causa da igreja. É a igreja que levanta de manhã e diz: como eu falo de Deus hoje, no posto de gasolina, na padaria, a obra missionária tão ferozmente colocada no DNA do povo de Deus, que nesta terra e nesta comunidade nos reconhecemos como batistas, tão forte. Nós gostamos de evangelizar porque faz parte do DNA da igreja. Manifestar ao mundo a nossa fé de que Deus existe e é galardoador e recompensador daqueles que o buscam. Deus restaura a nossa visão, a igreja, restaura a nossa visão sobre Deus. Nos tira do politeísmo, nos tira das dificuldades, da idolatria, dos vícios. A igreja nos apresenta a Deus. É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala da igreja. A igreja é a comunidade que Deus separou o mundo para se revelar a Ele. Mas a igreja também, em segundo lugar,
é a comunidade que revela-nos um sentido novo de família. Observe que o texto que escolhi é o texto que Paulo vem tratando das dificuldades dos dias. Os dias são maus. E aí, nos dias maus, preparando-nos para a igreja de Éfeso, para um tempo que era peculiar naquela época, ele começa então a falar sobre o esposo e a esposa, o marido e a mulher, o homem e a mulher, o marido e a esposa. E é num contexto de família, é falando sobre casamento, é falando sobre obediência aos filhos, é no contexto de família que ele traz algumas revelações muito extraordinárias sobre a presença de Deus no mundo. Quem é a igreja para ele? A igreja é a noiva dele. Que coisa extraordinária. Eu quero lembrar que nos 82 anos que esta igreja completa nesta noite, de aniversário pelo menos celebra, de organização, a igreja é essa comunidade extraordinária porque é ela que traz os oráculos de Deus que repousam sobre a Bíblia Sagrada, a possibilidade de dar ao mundo Deus, mas também é uma comunidade que vive algo que o mundo carece tanto: família. Quantas pessoas chegaram aqui com uma visão de família deturpada? O cristianismo, com todas as suas dificuldades, o cristianismo institucionalizado, o cristianismo da religião, perdão, irmãos, é a única forma de ver a Deus no mundo, junto com outras duas, das únicas 3 religiões monoteístas, ou seja, que creem num Deus só. O cristianismo é o único que apresenta a divindade como Pai. E se nós temos um Deus que é Pai, significa que todos somos filhos. E se somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos de Jesus. Que coisa linda, irmãos. A igreja, ela precisa ser honrada, melhor cuidada, mais servida, porque é na igreja que a gente consegue curar os nossos traumas familiares. É na igreja que as pessoas que chegaram com dificuldade paterna conseguem olhar de novo para um homem. Mulheres que talvez foram abusadas conseguem hoje casar e gerarem filhos sem traumas, porque é na igreja que elas conheceram a paternidade de Deus. Pessoas que chegaram com traumas na igreja de problemas familiares gravíssimos entre irmãos, discutindo a herança do papai ou da mamãe, é na igreja que eles redescobrem que eles têm outros irmãos. Um sentido de acolhimento, de fraternidade, de amor. Louvado seja Deus pela família cristã. Louvado seja Deus pela família cristã. Louvado seja Deus pelos meus irmãos em Cristo Jesus, da Igreja Batista em Acari, que há 82 anos, no poder do Espírito Santo, vão anunciando ao mundo que Deus existe na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito, estão se tornando filhos de Deus. O evangelista João disse isso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A igreja é extraordinária, porque é na igreja que nós somos família. E família tem problema? Na sua tem? Ah, não? Não tem problema na sua família, não? Já teve. Não? Vai ter. Porque família é isso mesmo. Então na igreja tem problema. Tem um irmão mais ousado, tem um mais desobediente, um mais rebelde, um mais quieto, um mais extrovertido. Mas somos a família de Deus, que temos um Pai perfeito, em que toda a sua boa dádiva vem dele, do Pai das luzes. Em último lugar, irmãos, a igreja é essa comunidade extraordinária porque ela apresenta Deus ao mundo, restaura a nossa visão familiar, nos faz ter de novo esse sentimento de pertencimento, em que agora
nós somos família cristã. Eu tenho novos irmãos, eu tenho outros irmãos, eu tenho agora, talvez me fugiu, morreu o papai, morreu a mamãe, eu fui abandonado, mas agora eu tenho o meu pai que está nos céus. Eu não estou mais órfão, eu fui adotado. Mas esta também é uma comunidade que Paulo diz no verso 32, terminando: grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O mistério não é entre o marido e a esposa, isso está claro. O mistério é esse amor de Cristo pela igreja. Esta igreja também tem uma postura de transformação da sociedade. Em terceiro lugar, irmãos, essa igreja é agente de transformação. Você sabe por que os dias não são péssimos? Paulo diz aos Efésios que os dias são maus, e hoje nós podemos dizer que os dias são maus. Mas você sabe por que não são péssimos? Por causa da igreja. Você sabe por que a carne não está fedendo ainda, não está podre? Por causa do sal da terra. Você sabe por que a gente ainda consegue andar de um lado para o outro? Porque nesta era de trevas, me parece que estamos vivendo, a luz do mundo está aqui, a igreja de Cristo, salgando, transformando a Cari, abençoando as pessoas. É a igreja que está trabalhando com os indígenas, é a igreja que está trabalhando com os quilombolas, ribeirinhos. Eu tenho um casal de missionários da nossa igreja que está lá agora, na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, irmãos, desenvolvendo um trabalho, ensinando as pessoas a construir casa, enquanto isso ensinando a doutrina do reino de Deus, a doutrina da palavra de Deus, falando do amor de Jesus. Quantas pessoas estão aqui nos acompanhando pela internet e que podem dizer que estão aqui por causa de Deus e que Deus usou a igreja. Eu me lembro de uma senhora que, por sua idade, já deve estar com o Senhor, eu nunca mais a vi. Ela fazia parte da assistência social da nossa igreja, morava numa comunidade terrível, fora da ilha, e um dia eu fui visitá-la, e ela dizia: pastor, eu só não passei fome por causa da igreja Batista de Itauá. É a igreja que tem socorrido os órfãos, as viúvas, é a igreja que está nos presídios, é a igreja que está no socioeducativo, é a igreja que está nas ruas, com os moradores de rua, é a igreja que está restaurando vidas, é a igreja que tem dedicado dos seus bens. Uma coisa é querer mudar o mundo no Facebook, mas a igreja, ela pega 10% do que ela tem, ela dedica a Deus. Por quê? Porque ela quer ver o mundo transformado. Mas respeito com a noiva de Cristo. Parabéns, 82 anos de igreja, Igreja Batista Cari, uma igreja que tem transformado. Sabe, irmão, sabe qual é a sua postura como cristão diante da pandemia? Tem que ser de acordo com aquilo que você pensa da igreja. Quem é a igreja de Jesus para você? Geralmente a gente pergunta assim: quem é Jesus para você? Uma pergunta importante. Ele já é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador? Não, deveria fazer isso nessa noite. Deveria procurar a igreja Batista de Cari, procurar pessoas e dizer assim: eu quero me converter a Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu quero ser um discípulo dele. Como que eu faço? Mas há uma pergunta também muito importante: quem é a igreja de Cristo para você? Ah, pastor, é porque eu sou tão traumatizado. Ei, querido, levanta a cabeça. Ah, porque o senhor não sabe o que eu passei. Ah, se eu fosse falar o que eu passei com a igreja. A gente não desiste da igreja, irmão, sabe por quê? Porque é a melhor comunidade que existe para viver. É noiva, é o corpo, carvalho de justiça, sacerdócio santo, povo adquirido. Somos a noiva do Cordeiro. Somos o povo por quem Ele se entregou e deu a vida. Há 82 anos, Deus tem usado você. A sua postura nesta pandemia precisa estar alinhada com a grandeza da igreja de Cristo.
Eu, como cristão, nesse tempo pandêmico, preciso humildemente pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, me leva à altura da grandeza de Cristo. E meu irmão, citando o pastor Roberto Bossuá, pastor da nossa congregação na Missão Batista no Rocha, pregando em nossa igreja no mês de agosto, disse algo, citando um teólogo que eu não lembro quem agora, disse algo muito forte, pregando sobre Jairo. Quando Jairo se prostra diante de Jesus aos seus pés, pedindo a cura de sua filha, ele diz que o lugar mais alto do homem, que o homem pode chegar, é aos pés de Jesus. É ali. A sua postura precisa honrar o amor de Jesus pela igreja. Se a sua postura como cristão nesta pandemia não tem honrado o amor de Jesus por sua igreja, que esta noite seja uma noite de recomeço para você. Que o aniversário da Igreja Batista de Jacari seja nessa noite uma noite de restauração na sua vida. Se você está mais preocupado com o que dizem da igreja no Facebook, com o que dizem da igreja na internet ou na televisão, não se preocupe, vai piorar. Viva uma vida cristã que honre o amor de Jesus pela igreja ao ponto dele ter se entregado. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? É fácil, pastor? Não. Não é não. E se você quer receber essa oração, coloca no chat aí, diga assim: amém, pastor. Ore por mim, eu quero amar mais a igreja, eu quero me dedicar mais à igreja, eu quero fazer parte não só do hall de membros, mas eu quero fazer parte da história da igreja de Jacari. Eu não quero só vestir a camisa, eu quero suar a camisa. Eu quero ser alguém com quem o meu pastor pode contar, eu quero ser com quem a tia Márcia pode contar, que os pastores, os líderes podem contar, mas acima de tudo, eu quero ser alguém que Jesus pode contar. Eu quero ter a postura de um cristão à altura do amor de Jesus pela sua igreja. Você está afastado da igreja? Volta. Você está triste com a igreja? Perdoa a igreja. Eu nunca vi alguém deixar o mundo porque ficou triste com o mundo, mas aí a gente fica triste com a igreja e quer ir embora da igreja. Lembre-se do início da mensagem. Nós temos problemas sim, mas não vai embora não, porque melhor dentro da arca, às vezes com um cheiro meio ruim dos animais. Lembra da arca de Noé? A tia Márcia conta as histórias, a arca de Noé para as crianças, que é uma beleza. A tia Márcia precisa, por causa da ludicidade, alcançar a mente da criança, e nós então temos essa ideia bonita, que tem que ser assim. Pede para o seu filho pintar a arca de Noé. Ô querido, ele vai fazer um barquinho lindo, os animais felizes. Mas essa é a tia Márcia falando para as crianças. Mas quando a irmã Márcia fala à igreja, quando nós pensamos como adultos, maduros, a gente sabe que os dias na arca não foram fáceis. A gente sabe que elefante junto com girafa, com leão, e todo mundo fazendo suas necessidades no mesmo lugar. Imagina o fedor daquele lugar. Mas melhor dentro da arca, com todas as dificuldades, incertezas e problemas, do que do lado de fora boiando. A aliança de Deus, o arco-íris, foi feito para com quem estava na arca, e não para quem duvidou e ficou do lado de fora. Que Deus comece algo novo em você, pela igreja, na igreja, para a igreja, apesar
da igreja. Senhor, nós te louvamos e te somos imensamente gratos pela Igreja Batista de Jacari, pela vida de todos os pastores que por ela passaram, lideranças, ministérios, trabalhos. Hoje, de forma muito especial, obrigado pela vida do pastor Jefferson, da liderança atual, da membresia atual. Eu creio, Senhor, que qualquer um poderia falar nessa noite bem melhor do que eu. Mas é esta palavra que o Senhor tem para esta igreja. Às vezes nós queremos mudar a nossa postura na força do braço, mas o que tem que mudar, Senhor, é o nosso conceito sobre quem é a igreja. E a nossa postura muda. Abençoa, usa para o louvor da tua glória. Eu oro assim, grato a ti por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe Igreja Batista de Jacari por 82 anos de vida. Parabéns, nossa igreja de Jacari. Eu estou feliz de estar comemorando esses 82 anos de nossa igreja. Estou muito feliz. E Jesus queira abençoar também o nosso pastor, os nossos membros. Estou muito feliz mesmo por isso. E por eu também estar vencendo esses 93 anos também. Eu estou muito feliz por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Boa noite. Parabéns para todos. Em nome de Jesus. Amém. Sou membro da Igreja Batista de Jacari. Venho dar meus parabéns pelo seu aniversário. Faz este ano 82 anos de existência. Fique com Deus. Obrigada. A paz do Senhor. Eu estou aqui para parabenizar a minha igreja pelos seus 82 anos. Olha, eu estou com 69. Eu vou chegar lá também, porque aí eu aprendi a saber que eu tenho que ser obediente, eu tenho que ter fé para alcançar tudo aquilo que eu estou alcançando. E é por isso que eu estou aqui, para te agradecer, igreja, e dizer que eu te amo. Eu amo a minha igreja. Parabéns. Parabéns para todos. Eu não sei falar muito, eu só sei expressar a alegria que eu estou sentindo pela minha igreja. 82 anos, sabe lá o que é isso? Muito chão. E dizer também para o meu pastor Jefferson, meu amado e meu querido, por tudo que Deus tem usado ali para trazer para nós, para a nossa mudança. E é por isso que eu amo e estou apaixonada pela minha igreja. Senhor, muito obrigada mesmo. Que muitos e muitos anos passem, Senhor. E que muitos venham, Senhor, a te conhecer verdadeiramente como eu conheci. Eu via de jeitos estranhos. E hoje eu conheço a verdade. E é através da minha igreja, pelos ensinamentos do meu pastor e de pastores, no qual eu já passei também, né? Pastor
cores também muito sábios, muito usadas pelo Senhor. E eu quero te dar mais uma vez, igreja, parabéns, 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 porque tu és uma igreja que ama, uma igreja amiga, que abraça, que passa conosco por todos os momentos e não nos desampara. Muito obrigada, Igreja Batista. Parabéns, parabéns de todo o meu coração. Aqui, irmã Mercedes. Quero parabenizar a Igreja de Jacari pelos seus 82 anos. Que Deus possa estar nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, nos dando paz, amor e muitas felicidades em nome do Senhor Jesus. Parabéns, Igreja Batista de Jacari, pelos seus 82 anos de grandes vitórias. Tem se cumprido na vida da Igreja Batista de Jacari o que Jesus diz em João 15,16. Parabéns. Parabéns, minha querida Igreja de Jacari. Tantos anos, 30 e tantos anos de igreja. Sinto muita saudade da igreja, de todos os irmãos que eu gosto da igreja. Adoro e mando um abraço também para as irmãs que têm vindo aqui, o pastor, fazer a minha visita. Estou sentindo falta, pastor, dessa visita da irmã Áurea, a Ruth, a Miriam, todos os irmãos. Adoro essa igreja. Mando um forte abraço pelos 82 anos da igreja que está fazendo hoje. E eu não posso estar aí, mas o meu pensamento vai estar firme na hora dessa festa. Eu só não sei a hora que vai ser da igreja. Um abraço, pastor. Um abraço, minhas irmãs. Um abraço, irmã da esposa do pastor. Suzana. Um abraço para a irmã Suzana. Eu esqueço das irmãs, nenhuma daí. Eu sei que eu estou longe da igreja, mas vocês estão perto de mim. Um abraço a todos. Parabéns. E neste momento, Senhor, temos a missão de ir até o trono de graça para te agradecer as muitas bênçãos que eu tenho derramado sobre nossas vidas. E agora, Pai, nós queremos te agradecer também pela Igreja Batista de Jacari, quando completa 82 anos de exercícios espirituais. Nós te louvamos e exaltamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor tem abençoado rica e abundantemente esta igreja. Ela tem passado por algumas provações difíceis, mas o Senhor tem colocado as tuas mãos santas e poderosas, e ela tem continuado na pregação, no testemunho da tua palavra. Pai, nós te louvamos e exaltamos, porque desde 1947 nós testemunhamos, somos membros desta igreja e temos testemunhado de que é uma igreja maravilhosa que tem feito um grande trabalho na conquista de almas para o teu reino. Agradecemos a Deus por tudo que ela realizou nesses 82 anos. Te agradecemos pelos pastores que por ali passaram. Te agradecemos, ó Deus, desde o pastor Clava, o primeiro pastor, ou o segundo pastor, que pastoreou esta igreja. E depois dele, tantos outros pastores que passaram. E nós presenciamos e tivemos contato e trabalhamos juntos com todos esses pastores. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que a mim foi concedida. Quero te pedir, Senhor, que abençoe a continuidade da misericórdia do Senhor sobre esta igreja, preparando-a para que ela prossiga nesse
alvo de conquistar vidas preciosas para o Senhor. E que ela se prepare para encontrar com o Senhor. Assim como uma noiva que se prepara para o seu esposo, seu encontro com seu noivo. Assim a tua igreja está se preparando para encontrar com o noivo e se dar então, com a volta de Jesus Cristo, se dá o casamento espiritual da tua igreja, das tuas igrejas. Te peço, Senhor, que abençoes os pastores que ainda são vivos e abençoe sobretudo o pastor Jefferson na sua liderança. Ó Deus, que teu servo seja abençoado e possa conquistar tudo aquilo que ele deseja, está na sua planilha de trabalho. Ó Deus, que esta igreja continue marchando e contando vitórias sobre vitórias, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Por isso nós temos testemunho de que tantas coisas boas nós temos observado. Recebe, portanto, a nossa gratidão e continue abençoando a tua igreja no campo de evangelização, para que ela possa ainda conquistar muitas almas para o teu reino. Essa oração, Senhor, quando ela completa agora esses 82 anos, ó Pai, que a tua igreja seja visitada também pelo teu poder, pela tua misericórdia. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão. É a oração que nós fazemos, em nome e pelo amor de Jesus. Ele que vive para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus! Chegamos ao final de mais um dia de celebração. Que grande vitória! Você foi abençoado? Diga amém! Amém! Eu fui muito abençoada. Mas amanhã a gente continua. Continuaremos nas nossas celebrações. Amanhã às 18 horas no culto presencial, mas também online. Fica na paz, que o Senhor te abençoe. Parabéns pra você, muita data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Igreja Batista de Acari.